Imagine construir um paraíso no meio do nada, com piscinas infinitas, estátuas de mármore e jardins que parecem saídos de um conto de fadas. Um símbolo de poder, sucesso e eternidade. Mas o que acontece quando o tempo passa, o dinheiro se esgota e os sonhos se desfazem? Hoje, mergulhamos em histórias de mansões que foram palcos de glórias e polêmicas, mas hoje são apenas ruínas. Lugares onde o mato cresce entre os mosaicos e o silêncio substituiu as festas. Vamos explorar por que essas joias do luxo brasileiro viraram fantasmas imobiliários e o que isso revela sobre a fragilidade do sucesso. Prepare-se para uma jornada cheia de mistério, heranças problemáticas e segredos enterrados nas paredes. O Palácio Tropical de Clodovil, um sonho em peras. Clodovil Hernandes, o estilista que transformou o estilo brasileiro e desafiou tabus, sonhou alto. Em Ubatuba, construiu um palácio tropical, com 4.300 metros quadrados, incluindo um lago artificial, uma capela e até um sistema de segurança inspirado em fortalezas medievais. A ideia era criar um refúgio, onde celebridades e amigos pudessem viver o luxo sem limites. Mas após sua morte, em 2009, a herança entrou em guerra judicial. A família, herdeiros e até o próprio Clodovil, em seu testamento, tinham planos conflitantes. Enquanto isso, o imóvel, localizado em uma área de proteção ambiental, não podia ser reformado sem autorização. Hoje, o local é um labirinto de mato alto, paredes rachadas e telhados caindo. Curiosidade: em 2018, uma compradora arrematou o imóvel por 750 mil, mas desistiu dias depois, ao descobrir que a reforma custaria 10 vezes mais. O sonho de transformar o espaço em uma fundação para jovens carentes, um dos últimos projetos de Clodovil, nunca saiu do papel. É um paradoxo, um símbolo de liberdade e glamour, hoje preso às regras da natureza e da burocracia. O Castelo Sertanejo de José Rico, um monumento ao arrependimento. José Rico, da dupla Milionário e José Rico, não tinha medo de sonhar grande. Investiu milhões em um castelo no interior de São Paulo, com mais de 100 quartos, vitrais inspirados na Catedral de Milão e até um elevador para facilitar os 5 pavimentos. A ideia era criar um museu da música sertaneja, onde artistas pudessem se inspirar. Mas o projeto foi interrompido pela morte do cantor em 2015, e a família, sem recursos para concluir a obra, deixou o castelo à mercê do tempo. Hoje, a estrutura está em colapso, telhados enferrujados, paredes com fissuras e mato invadindo salas que nunca foram finalizadas. Um relatório de engenharia revelou que reformar o local custaria mais de 10 milhões. Um valor proibitivo. Funcionários que trabalhavam na construção contam que José Rico chegava a dormir no canteiro, tão apaixonado estava pelo projeto. Agora, o castelo é um elefante branco, no meio do nada, lembrando que até o luxo pode ser um peso. A mansão de Hebe Camargo. O legado que secou como uma flor sem água. Imagem. Contraste entre a mansão luxuosa no Morumbi, anos 2000, e sua fachada descascada hoje. Hebe Camargo, a rainha da TV, tinha uma mansão no Morumbi que era um museu vivo. Pisos de mármore, uma coleção de arte com obras de Di Cavalcanti e um jardim projetado por Burle Marx. Mas após sua morte, em 2012, os herdeiros entraram em uma disputa que durou anos. Sem manutenção, o imóvel começou a degradar-se rapidamente. Infiltrações danificaram paredes, o jardim se transformou em matagal e até obras de arte foram roubadas. O que mais chama a atenção? A mansão, avaliada em 60 milhões, chegou a ser oferecida por 15 milhões reais. E ninguém quis. A alta alíquota de IPTU, mais de 200 mil ano, e a necessidade de reformas complexas assustam compradores. Hoje, a casa está fechada, com janelas trancadas por grades enferrujadas. Um ex-funcionário conta: ela amava aquele lugar, mas a família não soube cuidar do que era dela.
a Casa Rosa de Xuxa, um símbolo dos anos 90 que sumiu. Quem cresceu nos anos 90 reconhece a Casa Rosa, símbolo da infância de milhões. Xuxa morou lá por anos, com piscinas, academia e até uma capela onde realizava cerimônias. Mas quando se mudou para uma residência mais moderna, em 2003, o local foi abandonado. O tempo foi cruel. A piscina entupiu, o telhado cedeu e o mato tomou conta dos jardins. Vender a propriedade não foi fácil. A localização isolada e o custo de reforma, estimado em 5 milhões, afastaram investidores. Por anos, o imóvel ficou fantasma, até ser vendido por 12 milhões em 2018, valor 70% menor que o avaliado. Hoje, a casa foi reformada, mas perdeu sua identidade. Um ex-empregado diz: "Ela era como uma personagem da própria casa. Agora, parece que o tempo a engoliu." O refúgio de Jô Soares, arte e poeira. Jô Soares, o humorista que misturava inteligência e irreverência, tinha uma mansão em São Paulo, onde a arte era rainha. Uma biblioteca com 10 mil livros, decoração com esculturas e até um estúdio de gravação. Após sua morte, em 2022, os herdeiros tentaram vendê-la, mas o imóvel, com 500 metros, assustou compradores. Sem manutenção, paredes descascam, mofo invade os livros e a poeira acumula-se em cada canto. Um especialista em imóveis explica: reformar um lugar desse tamanho custa milhões, e a localização, afastada do centro, não atrai investidores. Hoje, a casa está fechada, com placas de venda que ninguém lê. Um amigo de Jô conta: ele amava aquele lugar, mas o tempo não perdoa nem os sonhos mais cultos. A mansão de Agnaldo Timóteo. O rei do romântico que virou lenda. Agnaldo Timóteo, o rei do romântico, deixou uma mansão no Rio de Janeiro com vista para o mar. Um refúgio onde compositores e artistas se reuniam. Mas após sua morte, em 2021, a disputa entre herdeiros e dívidas fiscais, 10 milhões, congelaram o processo de venda. O imóvel, sem cuidado, está em ruínas. Paredes mofadas, azulejos caindo e até a piscina está entupida. Um vizinho relata: ele cantava para milhares, mas ninguém quer herdar o que sobrou. Hoje, a casa é um elefante branco no bairro Nobre, lembrando que até o sucesso musical pode ser esquecido. A casa do atleta de Pelé, o rei que não encontrou herdeiros. Pelé, o maior jogador de todos os tempos, tinha uma mansão no Guarujá chamada Casa do Atleta. Lá, recebia presidentes, estrelas do futebol e até reis. Mas após problemas de saúde e sua morte, em 2022, o imóvel foi abandonado. A piscina está cheia de folhas, o gramado virou mato alto e até a estátua de bronze do jogador acumula poeira. Tentativas de venda fracassaram. Reformar o local custaria 8 milhões de dólares, além de impostos altos. Um ex-funcionário lamenta: ele era o rei, mas nem o tempo respeitou seu legado. Hoje, a casa é um símbolo de que até o esporte mais popular do mundo pode ser esquecido. O Resort Fantasma da Amazônia. Imagine um resort flutuando sobre o Rio Negro, com diárias de Os Pinguins e hospedagem de celebridades como Richard Gere. O Ariaú Amazon Towers foi um ícone do ecoturismo, mas fechou em 2015 devido a dívidas. Hoje, as palafitas estão em colapso. Madeiras apodrecem, paredes desmoronam e a floresta invade as áreas comuns. Um ex-funcionário revela: era um sonho, mas a logística era impossível. Manter um resort na floresta custa mais do que ganha. Propostas de compra foram feitas, mas os custos de reforma, 50 milhões, e burocracia ambiental assustam. É um gigante adormecido, lembrando que até o turismo sustentável pode ser um pesadelo. Essas histórias não são apenas sobre casas. São sobre sonhos quebrados, heranças que pesam mais do que a riqueza e a fragilidade do sucesso. Clodovil, Hebe, Pelé, todos construíram seus palácios, mas ninguém previu como o tempo os devoraria. E você,
qual história mais lhe impactou? Comente aqui. E se ficou curioso, inscreva-se. No próximo vídeo, vamos explorar casas mal-assombradas de celebridades brasileiras. Histórias onde o passado parece estar vivo. Até lá, lembre-se, até o luxo mais brilhante pode se transformar em pó.